Você por acaso acha que você tem a mandíbula muito grande? Quando você olha no espelho, você acha que seu queixo é grande, desproporcional? Ou você acha que seu dente de cima não aparece? Parece que você tenta sorrir, você dá o seu maior sorriso e seu dente não aparece? Sabia que você pode ter uma deformidade facial de classe 3 e que isso tem tratamento? É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje no vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vim conversar com vocês sobre cirurgia ortognática para classe 3. Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que é a classe 3 e como que é a cirurgia ortognática para classe 3, tá bom? Se você tá procurando o assunto para classe 2 e caiu aqui nesse vídeo, não vai embora do nosso canal, tá bom? A gente tem também o vídeo para ortognática de classe 2, vou deixar na descrição aqui no box de informação do vídeo, então não deixa de ir lá e conferir, tá certo? Antes da gente começar, falando inclusive do box de descrição, gente, sempre clica no box de descrição, porque eu sempre deixo assuntos complementares lá, explicação do vídeo, deixo sempre as nossas redes sociais também, o nosso Instagram, também as formas de marcar consulta. Então tem lá nosso contato de telefone e as formas online também de marcar consulta, beleza? Então não deixa de ver lá. Bom, então vamos falar sobre a classe 3. O que significa esse classe 3, né? Isso aí é uma classificação que se utiliza para dizer que os seus dentes estão numa posição diferente do que deveria estar. E isso pode ser só um posicionamento dentário, mas também pode ser um posicionamento do osso. Então, o que isso quer dizer? Que os seus dentes de baixo, eles estão à frente dos dentes de cima, tá? Resumidamente. Então, o seu canino de baixo, o seu molar de baixo, eles estão mais à frente do que, dá pra ver, né? Do que eles deveriam estar, gente. É mais ou menos isso aqui. Vou pedir pro Ramon colocar uma foto aqui também, pra dar pra ver mais de perto, tá? Mas é essa relação aqui. E isso acontece por quê? Ou porque os seus dentes somente eles estão posicionados, inclinados, estão posicionados de uma maneira errada, ou porque o seu osso inteiro está mais para trás. Então, pode ser que a sua mandíbula cresceu muito, que é a parte que tem os dentes de baixo, que a maxila, que é a parte que tem os dentes de cima, cresceu pouco e aí ficou desproporcional, ou uma junção das duas coisas, né? A de baixo cresceu muito e a de cima cresceu pouco, tá? Então é isso, a deformidade de classe 3. Isso repercute em quê? Em exatamente aquilo que eu falei, falando primeiro esteticamente, né? Então você se olha no espelho e vê que seu queixo é muito para frente. Às vezes o queixo acaba crescendo muito, então assim, o vetor de crescimento da sua mandíbula acaba sendo para frente e aí o ângulo da mandíbula ele fica muito lisinho, assim, não fica tão marcado, né? Às vezes, essa região aqui, ó, ao lado do nariz e aqui da maçã do rosto, fica muito, muito lisinha, né? Porque essa região aqui não cresceu como deveria crescer. E aí, o que acontece? Acaba que os dentes aparecem muito pouco. Por isso que eu falei que quando sorri, você dá o seu maior sorriso e parece que os dentes não aparecem. Mas é justamente por isso, porque o osso aqui, ó, é muito pequenininho. E aí o lábio acaba tampando todos os dentes. E aí por mais que você se esforce e dê aquele sorrisão ou tente fazer estética, fazer lentes de contato, os dentes nunca vão aparecer de uma forma satisfatória porque o osso tá muito pequenininho, tá bom? Uma outra repercussão que dá é no nariz. Então, o osso que segura aqui o nariz é justamente o osso da maxila, que é o mesmo osso que segura os dentes. Então, quando isso aqui tá muito pequenininho, assim, não cresceu direito, ele não dá suporte para o nariz. Então, o nariz acaba caindo a pontinha, às vezes alargando um pouquinho, tá? Então, gente, isso gera repercussões estéticas que muitas vezes são desagradáveis, né? Essas deformidades, muitas vezes elas começam ainda na infância, na adolescência, e isso acaba gerando mesmo traumas, apelidos que as pessoas não gostam relacionados a isso.
E eu não tô falando isso aqui para tocar na ferida de quem está assistindo e tem esses problemas, né? Muito pelo contrário, eu só tô falando que isso existe, que é desagradável, mas que na verdade é um problema de saúde que você deve corrigir. Então não deixe as pessoas ficarem falando mal de você por causa disso, não se sinta mal com a sua aparência, porque mais do que isso, uma questão funcional, uma questão de saúde mesmo, é a deformidade classe 3, e eu vou explicar para vocês direitinho por quê. Então, o que ter essa deformidade e não tratá-la pode causar em você, né? Primeira coisa é o posicionamento dos dentes. Então, o que acontece? Quando a parte de baixo e a parte de cima, elas não estão coordenadas, né? Igual na classe 3, então os dentes de baixo, eles estão mais para frente, dessa forma aqui. O que acontece? O dente de baixo, ele tende a inclinar para trás, para tentar encontrar com o dente de cima. E o dente de cima tende a fazer assim, ó, um lequezinho para tentar encontrar com o dente de baixo, entende? Vou deixar uma foto aqui também, vou pedir para o Ramon deixar uma foto dessa situação. Então, essas inclinações dentárias, elas são muito prejudiciais para o organismo, porque as forças mastigatórias, elas são dissipadas de uma maneira errada. E além disso, esses dentes acabam recebendo força num vetor de força que não deveria existir. Então eles estão assim, às vezes muito na horizontal e fica recebendo força de baixo. E isso faz com que tenha muita perda óssea, muita perda óssea. Então tem pacientes que acabam perdendo os dentes da frente por causa dessa força excessiva causada pela inclinação dos dentes quando não se corrige a classe 3, tá? Então é muito importante corrigir. Além disso, as pessoas podem desenvolver dores na face por causa desse problema. Então a musculatura fica alongada, né, estirada, porque a mandíbula, ela tá mais para frente do que ela deveria. Então a musculatura sempre trabalha tensionada e isso faz com que gere dores na face, problemas articulares, que então devem ser tratados. A classe 3, ela não é um problema estético, tá? É um problema funcional com repercussões estéticas, ok? E o que a gente tem que fazer para tratar? A cirurgia ortognática. Então, a cirurgia para avançar essa parte de cima, para chegar a parte de trás mais para trás, ou as duas coisas associadas. Vai depender de cada caso. Então, a gente precisa ver se o seu problema, o problema do seu filho, da pessoa que você conhece, que tem a classe 3, está localizado na parte de cima, na parte de baixo ou nos dois associados. E aí vai variar, tá bom? Mas aí a cirurgia segue aquele curso que vocês já conhecem, de colocar o osso no local adequado e parafusar com placas e parafusos. Se você não sabe como funciona a cirurgia ortognática, dá uma pesquisada aqui também nos nossos vídeos, que tem muitos vídeos também falando sobre isso, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, de uma maneira mais resumida, sobre o que é classe 3, quais são as repercussões e como a gente pode tratar, tá bom? Se você ainda tem alguma dúvida que você queira tirar, quer saber sobre um caso específico, enfim, você pode marcar uma consulta com a gente, tá? Que vai ser um prazer atender todos vocês para tirar dúvidas de casos específicos. Mas se você tem uma dúvida geral que você queira tirar e acha que eu consigo resolver isso, né, com um vídeo ou nos comentários, deixa aqui pra gente também, que vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Vou pedir pro Ramon deixar aqui também nossas redes sociais. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, é o @perfilcirurgia, e também de visitar o nosso site, que tem muito conteúdo legal lá, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.